Sabe aquela sensação de que você está parado enquanto todo mundo ao seu redor está avançando, florescendo e conquistando? E aí vem aquela dúvida: será que Deus se esqueceu de mim? Eu tenho uma palavra que está em Salmo 92 que vai explodir essa mentira no seu coração. Porque o que parece estagnação pode ser, na verdade, o maior crescimento da sua vida. Só que você ainda não está vendo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra riquíssima e com uma aplicação muito importante para as nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre o chamado divino para florescer. Vamos meditar juntos no Salmo 92, dos versículos 12 ao 15. Abre aí a sua Bíblia, por favor. É importante que você acompanhe junto comigo essa palavra. Se encontrou, vamos começar a ler. Diz assim: os justos florescerão como palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Observe aqui comigo a riqueza desse texto. O salmista não está apenas fazendo uma declaração poética. Ele está revelando princípios espirituais profundos sobre o crescimento do justo. Vamos destrinchar isso daqui, versículo por versículo, e aí a gente compreende melhor o que Deus está querendo nos ensinar. O primeiro versículo, que é o 12 que a gente acabou de ler, diz assim: os justos florescerão como a palmeira. Antes de avançarmos, precisamos entender o que significa o florescer no contexto bíblico. Você já parou para refletir sobre isso? Deixa eu te mostrar algo que pode transformar sua compreensão. Florescer, nesse versículo, não é meramente falar sobre uma beleza, uma aparência. Quando a árvore floresce, ela está sinalizando uma maturidade reprodutiva. Ela está declarando assim: olha, eu estou pronta para dar frutos. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A flor, após o cumprimento do seu propósito, né, de gerar o fruto, ela murcha e morre. Então, florescer também envolve um elemento de morte para nós. Podemos equiparar com a morte do nosso eu, a morte da nossa vontade, do nosso ego. Isso nos remete a Gálatas 2:20, em que Paulo ele fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando o texto diz que o justo viverá, na verdade, o justo florescerá, ele está dizendo que ele alcançará a maturidade espiritual e está pronto para frutificar, mas é necessário passar por um processo de morte para si mesmo. Agora, o salmista aponta que o florescer é como uma palmeira, e pesquisando sobre isso, vemos muitas características importantes do florescimento dela que nos ensina muito. A primeira é o crescimento de dentro para fora. A palmeira ela tem uma particularidade, ela possui um ponto de nutrição. Esse ponto é chamado de gema apical. Eu até anotei aqui para eu não esquecer, porque esse nome é muito diferente, né? É desse núcleo que toda árvore é alimentada. E aqui está um detalhe crucial: se esse ponto central for danificado, toda a árvore morre. Não há recuperação possível, sabe? E eu não sei se você consegue identificar isso, mas isso é muito espiritual. Na nossa vida cristã, se a gente não estiver perto desse núcleo, se esse núcleo não for identificado como Cristo, se a nossa conexão estiver danificada, toda a nossa vida espiritual definha. Ou seja, o florescer autêntico sempre acontece de dentro para fora, nunca ao contrário. Não é uma questão de aparência externa ou performance, é uma questão de uma vida interior profundamente conectada à videira verdadeira que é Cristo. Então a pergunta que fica é: qual é o centro da sua vida? De onde você está, sabe, tirando a sua força? Começa a refletir nisso. A segunda característica é a direção clara e crescimento proporcional. Preste atenção nisso. A palmeira ela tem uma característica única. O seu crescimento vertical é sempre proporcional ao crescimento das suas raízes. Ou seja, quanto mais ela se eleva, mais as suas raízes se aprofundam. É um crescimento simultâneo, tanto para cima quanto para baixo.
E isso revela um princípio espiritual fundamental. Não existe crescimento sustentável na superfície sem uma profundidade nas raízes. A palmeira ela não se dispersa, ela não se distrai. Ela tem também uma direção clara, definida. Observe só, em Provérbios 4, do 25 ao 27, olha. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Olha a conexão com essa palavra de Provérbios. A palavra de Deus está nos chamando para essa mesma clareza de direção. Não podemos querer crescer em todas as direções simultâneas, né? Há uma ordem, um caminho, uma direção estabelecida por Deus. E aqui está o desafio para a nossa geração. Vivemos numa cultura de dispersão, de correria, de ansiedade para resultados muito rápidos, mas o reino de Deus opera sobre princípios diferentes. Ele nos chama para crescer em profundidade, não apenas, sabe, com altura. A terceira característica é o crescimento lento e invisível. Agora vem uma verdade que pode incomodar, mas é necessária. Nos primeiros anos, e estamos falando aí de décadas, tá bom? O crescimento visível da palmeira é mínimo. Para um observador qualquer, parece que nada está acontecendo. A árvore parece ali estagnada, sem processo, sem progresso nenhum, na verdade. Mas o que está acontecendo ali debaixo do solo, no oculto, no escondido, as raízes estão se formando e se fortalecendo, se aprofundando. E esse crescimento invisível é muito maior que o crescimento visível. Isso nos revela algo profundo sobre o modo de Deus agir. Ele trabalha primeiro no secreto. Ele constrói fundamentos antes de levantar estruturas. Ele vai formando ali, sabe, o caráter antes de dar uma visibilidade, uma plataforma. E aqui eu preciso falar algo contigo. Não é porque está no período de invisibilidade que está acontecendo menos. Muitas vezes é nesse momento que Deus está fazendo muito mais. Só que você não vê. E é justamente esse crescimento que ninguém testemunha que sustentará o tronco forte e firme que todos verão depois. O versículo 12 também diz assim, ó, crescerá como cedro no Líbano. Isso inclui uma outra metáfora, que é o cedro. E quando eu estava lendo, me questionei, por que duas árvores? Por que não bastou a palmeira? Porque cada uma revela, na verdade, aspectos diferentes da vida espiritual. O cedro do Líbano era considerado uma árvore mais majestosa, mais nobre do mundo antigo. Era usada, sabe, na construção do Templo de Salomão, por exemplo, né? E representava força, muita durabilidade, resistência. E observe, o cedro também passa por um longo período de crescimento debaixo da terra antes de apresentar um crescimento visível e significativo. Estamos falando também de muitas décadas do oculto, formando ali, sabe, uma base de sustentação. Mas há uma diferença crucial em relação à palmeira. As raízes do cedro não apenas descem profundamente, elas expandem, sabe? De uma forma bem lateral, criando uma rede ampla de sustentação. Isso significa muita estabilidade, uma capacidade de resistir aos ventos mais fortes. E depois que essas raízes estão ali consolidadas, o crescimento dela é constante, contínuo e não para. Um cedro maduro leva aproximadamente 100 anos para atingir o seu potencial completo. Pensa, 100 anos. Você entende o que isso significa? Se você olha para o cedro de 20 anos e compara com outras árvores, você pode achar que ele é insignificante, pequeno, sem valor. Mas aquele cedro tem 20 anos de raízes muito profundas. Ele apenas ainda não manifestou todo o seu potencial. Isso aponta diretamente sobre processos longos, sabe? Sobre uma fidelidade que ninguém vê. Sobre confiar no tempo de Deus.
Entende isso? Talvez você esteja há anos num processo que parece não avançar. Talvez você olhe a sua vida e pense, já deveria estar mais adiante. Muitas vezes eu também faço isso, tá? Mas talvez esteja só nos seus primeiros 20 anos de um cedro, formando suas raízes que sustentarão décadas de uma frutificação futura. A questão não é a velocidade do crescimento, é a profundidade das suas raízes. Agora você consegue compreender melhor? Vamos para o versículo 13. Vamos lá. Diz assim, ó: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqui está um princípio que não é negociável. O florescer autêntico acontece em conexão com a casa de Deus. Observe essa palavra, é plantado, não é visitante, não é frequentador. Diz plantado. Isso significa um enraizamento, um compromisso, um pertencimento à casa de Deus. E a expressão Atos do Nosso Senhor não é acidental, né, gente? Atos era o lugar onde tinha ali a comunhão, a adoração dos santos, o relacionamento. Era onde o povo se reunia na presença de Deus e também na presença de uns com os outros. Então, o texto está revelando ali que o nosso florescer está intrinsecamente ligado à nossa conexão com o corpo de Cristo, com a comunidade de fé, com a igreja local. Não existe no projeto de Deus um cristianismo isolado, individualista, desconectado, sabe? Isso é uma distorção contemporânea. O projeto original é um projeto comunitário, relacional e interdependente. Por quê? Porque a igreja é solo fértil. É o ambiente que Deus estabeleceu para nutrir, proteger e desenvolver o nosso crescimento espiritual e também do nosso caráter. É onde recebemos correção, encorajamento, ensino, ministração. E aqui está uma realidade que precisa ser dita. O inimigo sabe disso. E por isso ele trabalha incansavelmente para nos desconectar. Ele usa ofensas, decepções, mágoas, comparações, tudo para nos arrancar desse solo. Mas quando você entende que o seu florescer depende do plantio na casa de Deus, você protege essa conexão, você luta para permanecer plantado, enraizado e comprometido. No versículo 14 diz assim, ó: na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e verdejantes. Essa é uma das declarações mais poderosas desse salmo. Na velhice, e aqui eu quero ligar a questão de uma maturidade espiritual, tá? Ainda darão frutos viçosos e verdejantes. Na velhice não é parar de dar frutos, não é se aposentar, é ainda dar frutos. Isso revela uma continuidade, uma constância. E observe, não são frutos quaisquer, sabe? O texto diz que eles são viçosos e verdejantes, ou seja, frutos com vitalidade, com nutrição, com substância. Não são frutos aparentes, nem vazios, são frutos que realmente alimentam, sustentam as pessoas ao seu redor. E olha que interessante, eu pesquisei, os frutos dessa palmeira citada aqui são tâmaras. E elas têm propriedades incríveis. E deixa aqui eu ler para vocês, para que eu não deixe nada para trás. Vamos lá, ó. Facilitam o trabalho de parto, aumentam a energia materna, promovem dilatação natural e reduzem necessidades de intervenção artificial. Presta atenção nisso. Você consegue perceber a profundidade dessa metáfora? Os frutos da palmeira ajudam a gerar vidas. Eles facilitam o parto. Espiritualmente, isso significa que quando você amadurece em Deus, quando você passa pelos processos e se torna, sabe, essa palmeira madura, os seus frutos, eles vão ajudar outras pessoas a gerarem vida espiritual. Você se torna um instrumento para facilitar o parto de outras pessoas. Seus frutos serão, né, não para autopromoção, eles serão para a edificação do corpo. Eles não serão para a sua glória, mas serão para a glória de Deus. E isso acontece na velhice, ou seja,
Não nos primeiros momentos da conversão, mas após anos de amadurecimento, de processo, de muito refinamento. Há um tempo para tudo. Um tempo de plantar, um tempo de crescer raízes, de amadurecer, de frutificar. E não podemos acelerar o processo. Precisamos confiar no tempo perfeito de Deus. Agora eu preciso abordar algo que me intrigou profundamente ao estudar esse texto. No mundo natural, a sequência é: primeiro a árvore cresce, depois ela floresce e depois dá frutos, não é verdade? Mas observa aqui no Salmo 92. Primeiro fala de florescer, depois de crescer e depois de frutificar. E por que essa inversão? Porque Deus está revelando uma ordem espiritual, não uma ordem natural do processo. No reino de Deus, primeiro vem o florescer interior, que é esse momento de sensibilidade à presença divina, sabe? Um momento de intimidade profundo, um morrer para si mesmo. É um tempo onde você mais sente do que vê. É o tempo de comunhão, de transformação interior, de quebrantamento. E depois vem o crescer como cedro, que é quando você se torna uma pessoa firme, constante, estável, que não se abala com as circunstâncias. É quando aquilo que foi trabalhado no seu interior começa a se manifestar com uma firmeza exterior. E então vem o frutificar, que é o processo natural de quem floresceu por dentro e cresceu com o fundamento. Você percebe isso? Deus trabalha de dentro para fora. Ele não está interessado, na verdade, em fachadas impressionantes, sem fundamento. Ele quer uma pessoa autêntica, profunda, sabe? Com fruto saudável. E é esse crescimento de dentro para fora que sustenta o seu chamado, a sua família, o seu ministério, o seu testemunho. É isso que te mantém de pé quando as tempestades vierem, e elas virão. E por último, o versículo 15, que diz: para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. E aqui a gente chegou, né, no auge do propósito de tudo. Por que florescer? Por que crescer? Por que frutificar? Para anunciar que o Senhor é reto, para testificar que Ele é rocha, para declarar que nele não há injustiça. Todo o processo não é sobre você, nunca foi sobre você. É sobre a glória de Deus, é sobre revelar quem Ele é através de quem você se tornou nele. Quando você floresce de dentro para fora, quando você cresce, sabe, com as suas raízes profundas, quando você frutifica, isso se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. As pessoas olham para a sua vida e não veem você, veem aquele que te transformou. Não glorificam a sua força, nem, sabe, a sua intelectualidade, glorificam a Deus que te sustentou. Não vão ali estar admirando seus talentos, vão reconhecer que a graça está operando na sua vida. Este é o propósito final de todo o crescimento. Que Cristo seja manifestado, que Deus seja glorificado e também que o reino seja expandido. Então, deixa eu trazer isso para a nossa realidade. Talvez você esteja num tempo de invisibilidade, talvez pareça que nada está acontecendo na sua vida, nada está avançando, que você está estagnada. Mas à luz deste salmo aqui, eu te digo uma coisa: Deus está trabalhando nas suas raízes. Ele está formando fundamentos. Não despreza o tempo do secreto. Talvez você esteja impaciente, querendo o resultado visível agora, querendo, sabe, a frutificação. Mas lembre-se, a palmeira, ela leva décadas no oculto. O cedro leva um século para chegar a um nível de maturidade. Confia, sabe, no tempo de Deus. Talvez você esteja tentando se desconectar da igreja, se isolar, dizendo assim: não, agora eu vou seguir sozinho. Mas o texto é claro. Os plantados na casa do Senhor são os que florescem. Não abra mão da comunhão. Não abandone o corpo. E talvez
né, você esteja focado em si mesmo, na sua projeção, na sua própria glória. Mas o propósito final de todo esse processo que você está passando é anunciar que o Senhor é reto. É sobre ele, sempre foi sobre ele. Eu não sei em que estágio você está, se você está florescendo no seu íntimo, se você está crescendo suas raízes, se você está começando a frutificar, mas eu sei uma coisa, Deus ele está comprometido com o seu crescimento. Ele começou a boa obra e ele a completará. Então não desista, confia no processo, permaneça plantada na casa do Senhor, continue crescendo, que ao final a sua vida seja um testemunho vivo de que o Senhor é reto, de que Ele é a rocha e que nele não há injustiça. E se essa palavra tocou o seu coração, deixa aqui nos comentários. Em que fase você está florescendo? Se está florescendo no íntimo, crescendo nas raízes, se está frutificando. O seu testemunho pode encorajar alguém, ok? E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana eu trago versículos e estudos bíblicos que vão te ajudar a crescer na palavra. Compartilhe esse vídeo também com alguém que está desanimado e que precisa entender que o processo de Deus na vida dele é para crescimento, para frutificação e também para a exaltação dele. Tá bom? Beijo, fica com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.